eu coloquei exatamente o título do livro, Jardim Secreto, Educação como Desejo de Liberdade na Diáspora Africana. Esse livro é um livro autoral, né, mas ele tem aqui orelha, quarta capa, prefácio e apresentação de outras pessoas, né? Então, a apresentação foi feita pela Adriana Maria Paulo da Silva, que é professora na Universidade Federal de Pernambuco. Ela tem um trabalho bem interessante, assim, um dos primeiros, né? Não gosto dessa coisa de pioneiro, mas um dos primeiros, talvez, sobre a experiência de professores negros, né? Principalmente no Rio de Janeiro, que foi do professor Tetestato. Então, ela tem um livro que é fruto da dissertação de mestrado dela, e o livro é de 2000, né? Um livro que deve estar já relativamente esgotado, mas para quem estuda este tema, é uma referência fundamental. Está aqui nas minhas referências também, né? Depois vocês podem olhar, eu até mandei para vocês as referências que eu utilizo, né? Então, o livro da Adriana consta aqui nas referências e é sobre o professor Pretestato, né, que é bem interessante, e recentemente ele já foi revisitado também numa outra tese, mas a dela é de 2000, né, já tem 22 anos esse trabalho. Está aqui nas referências, né? E aí tem também o prefácio da Alessandra Schuller, que eu não mandei para vocês, mas que ficou bem interessante também, o texto da Alessandra, que também é outra, né, referência importante aí na história da educação. Ela é a professora na UF, e já foi professora aqui no Proped também, né? Então, o prefácio foi da Alessandra. E tem aqui comentários, né? Orelha, no caso, da Súria e do Jerry Dávila. A Súria, ela também é uma pesquisadora, né, desse tema, né, da história da população negra e na história da educação. E o Jerry Dávila, ele me supervisionou lá nos Estados Unidos, no pós-doc, e ele tem um livro bastante importante que se chama Diploma de Brancura. Mas aí é mais para pensar século XX, né? Ele trabalha já com décadas iniciais do século XX. Aí meu foco aqui ainda é no período, né, da escravidão mesmo. Mas, de qualquer forma, também é uma referência importante aí, se vocês estiverem pensando essas questões, né? Então, é Diploma de Brancura, o livro dele. Então, eu procurei aqui, né, me cercar de pessoas que são referências nesse tema para fazer, né, esses comentários sobre o livro. E ele é fruto dessa pesquisa, né, dessa experiência que eu tive lá nos Estados Unidos, antes da pandemia, na verdade, em 2019, fiquei todo ano lá, tive muita sorte, porque voltei de lá e aí, em março, chegou a pandemia, né? Mas foi um período muito frutífero, em que eu tive a oportunidade, inclusive, de aprofundar, como vocês viram aí, no texto que eu passei, as leituras sobre educação na diáspora, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente tem pouco aqui, né? Eu acho que a gente conversa pouco com os vizinhos, inclusive. Eu já coloquei isso aqui na aula passada, quando a Cíntia veio, né? E também o Alejandro, né? Essa foi uma questão que eu já tinha colocado. E essa questão de Estados Unidos também, eu acho que a gente dá muito palpite, mas eu acho que a gente lê ainda relativamente pouco. E aí é aquilo, né? Muito por conta da questão da língua, né? Eu acho que, eu já falei para vocês isso aqui, quem está fazendo uma tese precisa estudar, né? Uma língua estrangeira, no caso o inglês, eu acho que né, a principal hoje do meio acadêmico, francês, né? Enfim, francês e inglês ajudam bastante, né? Dependendo aí do que você for estudar, e você tem que ir para uma ou outra. Mas eu acho que não ter domínio de uma língua quando você está fazendo uma tese te bloqueia exatamente no contato com as referências sobre o seu tema em outros lugares. Então, quando eu consegui ter essa experiência de ir para fora, no caso dos Estados Unidos, porque no meu doutorado eu fui para a Espanha e fiquei só 6 meses, e no pós-doc agora eu pude ficar 1 ano. E aí, assim, como se realmente tivesse aberto uma janela, assim, porque alargou bastante, né, o meu horizonte sobre o tema quando eu tive contato com leituras em outras línguas, né, em outras realidades. E o que também é bem interessante, eu recomendo para vocês também, ainda que vocês, nem todo mundo faça, tenha como fazer um doutorado sanduíche, né, mas que vocês façam
missões, né, incursões nas bibliotecas. Então, isso foi uma coisa que me impressionou muito nos Estados Unidos. Eu tenho algumas críticas ao sistema deles lá, mas eu tenho que reconhecer que a estrutura é impecável, da universidade lá, e eu fiquei, assim, muito maravilhada mesmo com o sistema da biblioteca lá. Então, quando me disseram que eu podia levar 80 livros para casa, eu demorei a acreditar que, nossa, 80 livros? Então, chegou uma época que eu tinha quase isso em casa, né? Eu ia pegando, 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 quando eu vi, estava lá um amontoado. E tem um prazo, assim, grandinho para você devolver o livro, né? Então, é bem legal isso, assim, você poder realmente fazer, né, uma imersão no tema, enfim. Essa universidade, que foi a Universidade de Illinois, ela tem um dos maiores acervos, né? A biblioteca dessa universidade tem um dos maiores acervos, né, lá dos Estados Unidos. É claro que a biblioteca lá do congresso deles, né, acho que tem mais livros, assim, mas eu tenho muita sorte de ter ido para essa universidade que tinha um acervo muito bom sobre esse tema. E lá também eu encontrei coisas que a gente não encontra no Brasil, que é, né, um pouco, né, inusitado, né? Tipo, você não encontra no Brasil, mas encontra lá, e aí, enfim, né, por conta dos recursos que eles têm, a gente não, né? Então, realmente, você tem acesso lá a muita coisa que a gente não tem aqui. Isso foi algo que realmente me impressionou. Além da questão dos livros, se vocês puderam verificar no texto, eu também tive acesso aos artigos, né? O que também é uma coisa que me deixa muito deprimida no Brasil, porque lá eles liberam as senhas, né, das plataformas e tudo, então você consegue baixar muita coisa, e-book, artigos e mesmo livros online. E existe uma senha, né? Um sistema, na verdade, mundial. E aqui nas nossas universidades a gente não tem muito isso, então a gente fica um pouco limitado também. E aí, se a gente quiser um artigo que está em outra língua, em outro país, em um periódico que não seja brasileiro, a gente precisa pagar. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de ter que pagar para ler um artigo, né? E aí lá o pesquisador, a pesquisadora, mesmo em nível de mestrado, doutorado, não, as pessoas não pagam, elas têm essa senha e aí elas têm acesso ao mundo, a todas essas bases de periódicos, né, do planeta, assim. Eles realmente têm recursos para isso. Então, essa foi uma coisa que eu senti falta. Então, é por isso que volta e meia vocês veem pessoas no Brasil desesperadas para irem para fora, para fazerem um pós-doc, enfim, fazerem missões, é porque lá fora, quando você está cadastrado numa universidade estrangeira, você tem acesso à senha, né, e à liberação dos periódicos, enfim. Então, realmente, as condições de trabalho de pesquisadoras e pesquisadoras nestes países, né, as condições são realmente invejáveis, né? Isso eu tenho que reconhecer e tal. Eu tinha lá uma sala, coisa que eu não tenho na UERJ, né? Na UERJ eu tenho que dividir com a torcida do Flamengo. Mas lá eu tinha uma sala com computador, com impressora, e ficava sozinha na sala. Né? Então, e eu era só uma professora visitante, né? Tinha, né, um vínculo com a universidade, era só a bolsa que a CAPES pagou para mim, né? Enfim, eu não era professora efetiva deles, mas ainda assim eles me cederam uma sala e toda a estrutura. Então, realmente, a gente, quando conhece essa realidade, vê que a gente tem condições muito ruins, né, de trabalho. Então, foi com base nessas condições que eu escrevi esse livro, que vocês tiveram acesso à introdução. A introdução, ela foi toda feita lá, a partir dessa oportunidade que eu tive de ter contato com essa bibliografia sobre educação na diáspora, né, africana. E acho que é interessante para vocês, e aí depois eu queria ouvir vocês também, porque essa introdução, ela tem um objetivo, né? Não sei se vocês perceberam isso, mas o meu objetivo com essa introdução não foi só, né, não foi mostrar erudição, olha, vejam como eu li muita coisa, como eu sou erudita, não. Eu tinha um objetivo ali, né, que era provar um ponto, e mostrar que, olha, vejam, eu não estou falando aqui a minha opinião, eu estou tentando aqui, a partir de evidências, mas também de outros estudos feitos em diferentes realidades, né? Então, a gente, quando faz o que se chama revisão de literatura, a gente não faz revisão de literatura apenas né, para fazer ali a corte, né, com quem... Mas a gente faz a revisão de literatura, primeiro, por exercício de honestidade intelectual, reconhecendo quem veio antes, mas também
para mostrar, talvez, né, a originalidade do que a gente está fazendo, ou para reforçar o argumento. Né? Então, tem muitas possibilidades em torno de uma simples revisão de literatura. E por que eu estou dizendo isso aqui? Porque eu tenho, né, participado de bancas de teses e dissertações, também tenho, né, orientado, né, trabalhos. E esse é um item muito frágil que eu tenho percebido, assim, e o que é mais assim, chocante, nas teses. Então, as pessoas que não saem muito ali do quadradinho e que sequer citam a própria produção do programa. Muitas vezes não citam nem a produção do próprio orientador. Então, isso é algo que realmente precisa de atenção da parte de vocês. Né? Então, para quem chegou um pouco depois, eu coloquei aqui uma atividade no dever de casa, que não é obrigatório, né? Mas que é um exercício, que é entrem na página do Proped, escolham lá uma tese de preferência da linha, de preferência orientada pela pessoa que te orienta, né? Tenta citar esses trabalhos no seu trabalho também. Enfim, comece do local para depois, né, olhar para fora. Então, o que eu quero dizer para vocês é que são duas coisas importantes. Fazer, né, o dever de casa e citando a produção interna e olhar para fora. Então, vocês vão ter aí 4 anos para fazer uma tese e para dar conta disso tudo. A outra coisa, como eu disse aqui, eu não sei se foi na aula passada, já nem lembro mais, mas é importante que as referências sejam também atuais. Né? Então, assim, vocês começaram agora, 2022. Aí a gente vai olhar nas referências, mas a última né, mais recente foi em 2022. Acho que não é legal. Se você vai defender em 2023, ou melhor, se você vai defender em 2026, o ideal é que as referências sejam até 2025, né? Que vocês não fiquem muito mencionando coisas muito assim, tipo, né? Tentem equilíbrio. Coisas recentes, até 2025, para quem for defender 26, mas também, claro, os clássicos. Tem referências que são fundamentais e que vocês também precisam ir lá e beber, né, da fonte. Então, realmente, o desafio de quem está escrevendo uma tese não é tão simples assim, porque tem que dar conta de textos, referências atuais e também de referências que são consideradas aí fundamentais, que a gente poderia chamar de clássicos. Então, são as duas coisas, tá? Nem só uma coisa, nem só outra. Eu já ouvi numa defesa que a pessoa, não, eu só citei os clássicos, eu fiquei olhando assim, né? Enfim, então, são alguns, né, cuidados que a gente precisa ter. Aqui na imagem, agora acho que eu vou aumentar, porque eu acho que já deve ter para todo mundo, fica fazendo essa legenda aqui, vou tirar. Essa imagem, ela tem né, um significado, que é uma árvore, que seria brincando um pouco com essa coisa de árvore genealógica, mas tem um livro embaixo, então a educação como a base, né, no caso, para essa família, que é o capítulo final do livro, que é o capítulo 4, que na verdade é onde eu estou hoje, né, estou pesquisando uma família, que eu já começo a introduzir aí nesse livro, no capítulo 4, e é o meu atual projeto de pesquisa, que agora se chama Semente de Ébano, não mais flores, porque sementes porque são né, os frutos, os descendentes, enfim. Então, eu agora já não estou mais nesse ponto aqui, tá? Que vocês estão vendo, esse livro, ele já está fechado, o projeto deles também já está fechado, e eu estou pesquisando outra questão hoje, que é um desdobramento disso aqui, né? Que é o que vai acontecer com vocês também. Ou não, né? Tipo, você vai terminar a tese, vai pegar ranço pelo tema que vocês estão trabalhando, acontece muito. Ou vocês vão ter desdobramentos a partir da tese. Aí vai ficar a critério de cada pessoa, né? Mas sim, acontecem as duas coisas. Ou você se divorcia do tema e vai fazer outra coisa, ou você vai continuar pesquisando os desdobramentos daquela tese, né? Normalmente, o mais previsível é continuar pesquisando os desdobramentos daquela tese, mas eu também não estranho quando as pessoas mudam totalmente e vão estudar outra coisa, também não estranho. Faz parte, né? Faz, né? A gente está em constante movimento e é super normal também a pessoa mudar, né? E aí, vai começar aqui a apresentação trazendo um pouco uma síntese das questões do livro, mas também do que vocês leram. E aí, se vocês tiverem alguma questão, vocês já podem anotar ali do lado, para não esquecerem, ou anotam aí no papel, vejam como fica melhor, e aí depois eu vou abrir para vocês, né?
Aí essa imagem é bem interessante, né? Que é uma imagem da Semana Ilustrada, de 1872, que está ali. Então, essa imagem foi replicada várias vezes, e até também está na capa também de livro, enfim. É uma imagem que já foi bastante explorada, né? Uma charge, que é, assim, os perigos, né? O perigo de quando um escravizado, né, ou mesmo um liberto se instrui, né? Tipo, vai colocar em risco os segredos, né, senhoriais, por exemplo. Então, quando eu coloco aí a questão, né, do jardim secreto, tem um pouco desse significado também, né? E aí a primeira pergunta, né, podia, né, um escravizado ensinar, né, que é a questão que eu abro ali o livro, né, que é né, uma notícia ali bem interessante, e essas notícias, elas são relativamente recorrentes, viu? Você vai pegar, ter estudos sobre essa temática, e você vai ver com recorrência esse tipo de situação, né? Não é tão mais, assim, excepcional esse tipo de relato, né? Como se acreditava, talvez, há 20 anos atrás. E ainda tem um certo estranhamento quando as pessoas estranham isso, ou elas tendem a dizer, nossa, mas isso aí era a exceção da exceção, sendo que, na verdade, se vocês forem pesquisar o tema, vocês vão ver quantos trabalhos já tem, né? Tentando evidenciar a mesma coisa que eu estou trazendo aqui. Então, esse caso eu escolhi para abrir, né, o trabalho, porque eu achei que ele daria conta de várias questões aí, né? Então, isso é interessante para vocês que vão escrever uma tese, ter essa sacação mesmo de escolher fragmentos que sejam ali emblemáticos e que possam fisgar mesmo o leitor, ou que eles sejam fundamentais para o argumento que você vai defender. Então, saber fazer um bom uso das epígrafes também é um recurso interessante aí na escrita, viu? Então, como que você pode fazer isso? Toda vez que você achar algo muito interessante, já guarda no arquivo ali, que isso pode depois te servir, né? Então, é assim que eu faço. Eu tenho várias pastinhas e aí vários fragmentos, e normalmente esses fragmentos acabam sendo úteis depois. Então, organização, né? Organização de leitura é fundamental quando você está escrevendo. Talvez não faça muito sentido para vocês agora, mas daqui a 3 anos vai fazer. Então, vou ler aqui o fragmento, né? Em uma das fazendas do comendador Joaquim José de Souza Breves, que já foi bastante estudada, essa família, inclusive, a família Breves, foi por ele estabelecida uma escola, na qual ensina-se a ler, escrever e contar, né, as 4 operações, e doutrina. É regida por um escravo do comendador, e frequentada, né, essa escola era frequentada por 30 alunos, termo médio, de ambos os sexos, ingênuos, libertos, poucos escravos e alguns livres. Então, várias questões aqui, né? Ambos os sexos, poucos escravos, né? E esse fragmento eu retirei lá do relatório de presente de província de 1879, aí já na década final aí da escravidão no Brasil. E aí, essa pergunta, né? Que normalmente as pessoas ficam surpresas, né? Quando elas não estudam, né, a história da educação, ou mesmo até quando estudam, mas têm uma visão um tanto quanto de negar isso. Então, as pessoas resistem, né, a, a perceber, né, essa possibilidade, né? Então, o fragmento a respeito da existência de uma escola na fazenda do comendador Joaquim de Souza Breves contradiz muitas das premissas que defendem a total ausência de pessoas escravizadas e mesmo libertas, né, nos bancos das escolas no Brasil escravista. Esse documento foi datado de 1879, foi o que eu falei, né, que tem que parar para ficar provando. 1879, e 10 anos, né, antes da abolição, né, que foi aí em 13 de maio, e 8 anos após a lei do ventre livre, né? Então, esse relatório do presidente da província do Rio de Janeiro evidencia a existência de escolas, dessa escola regida por um escravizado, e que permitia a instrução, inclusive, de meninas, né? Meninos, libertos, enfim. Por meio do mapeamento de fontes de tipologias diversas, tais como esse relatório que eu apresentei aqui, eu adiciono mais uma peça nesse complexo quebra-cabeças, que é decifrar os significados da educação e instrução de pessoas escravizadas e libertas ali no século XIX.
Então, eu estou partindo daí, mas vocês que leram o texto viram que eu fui para muito longe, né? Eu literalmente viajei. É claro, esse é um complexo objeto, eu não nego isso, né? E aí, apesar do foco ser, né, Rio de Janeiro, província, mas principalmente ali a cidade, aquele perímetro ali, eu procuro considerar outras localidades e temporalidades, como vocês puderam ver no texto, no sentido de acompanhar mudanças e permanências no processo. Então, tem algumas perguntas norteadoras, né, como essa questão dos significados da instrução para pessoas escravizadas, como e onde essas pessoas se educavam, se instruíam, quem instruía essas pessoas, o que elas liam, para quê, o que escreviam, enfim. E aí a questão principal, né? Seria o desejo de instruir-se também um sonho, né, de liberdade e principalmente, né, essa ideia do desejo, que é isso que eu vou trabalhar no livro, porque por mais que muitas fossem inclusive proibidas, e muitos impedimentos tivessem sido, muitos impedimentos foram colocados, né, para elas, eu também não nego isso, ainda assim elas tinham esse desejo, muitas vezes secreto, né? E de várias maneiras, às vezes clandestinamente, elas conseguiam realizar esse desejo, né? E nem sempre eles contavam, olha senhora, eu sei ler. Não. Acho também que falta, às vezes, um pouco de respeito à inteligência dessas pessoas, né, por parte de historiadoras e historiadores, porque as pessoas não eram inocentes, assim, eu vou aprender a ler e vou bem contar para o meu senhor, para minha senhora, viu, para eles verem que eu posso, inclusive, fugir, sabe, para mim é um pouco óbvio isso, mas, às vezes, as pessoas insistem em olhar apenas por um viés, que é o viés da negação, né, então, quando eu tento entender as lógicas dos próprios sujeitos, e aí a historiografia vai chamar isso de agência, né? E aí existem muitas referências sobre isso, as agências das pessoas escravizadas eram complexas, né? Então, se vocês, inclusive, forem pesquisar sobre esse tema, vocês vão ver que já existem trabalhos desde pelo menos a década de 70, né? Mas vejam, a própria historiografia geral e a historiografia da escravidão também um pouco ignora essa questão desse desejo por instrução. Então, né, acho que nesse ponto a história da educação tem feito contribuições até bem mais interessantes. Enfim, né, e aquela pergunta que eu faço aqui para vocês, né, se vocês quiserem depois comentar, quem poderia controlar o desejo, né, de saber das pessoas? Inclusive, quando algo é proibido, né? Vocês sabem que vocês já foram jovens, inclusive, algumas são ainda, né? Alguns são. Quando algo é proibido, aí que fica realmente mais desafiante, né? Então, essa questão da proibição também não impedia. E nem a questão da lei, porque eu sempre falo essa questão, né? Neste país de golpes, a lei já não era cumprida também no século XIX, porque se a lei fosse cumprida, nós não teríamos tantos africanos no Brasil desde 1830, porque existia uma lei que proibia. Então, sim, a escravidão era ilegal desde esse momento, e ainda assim ela foi vastamente praticada e difundida. Né? E essa questão aí de considerar a escravidão ilegal desde 1830, não sou eu que estou dizendo, nem é a minha opinião. Um historiador chamado Sidney Chalhoub, que é uma referência no tema. Então, se a gente começa por aí, né, questão da lei, a lei também não era cumprida. A escravidão no Brasil teria que ter sido extinta há muito mais tempo, né? Ela foi extremamente tardia. Então, nessa realidade em que leis também não eram cumpridas, também os escravizados subvertiam, né? Eu também acho isso óbvio, mas as pessoas não acham, né? Então, a gente às vezes tem que defender o óbvio. A gente vive num país em que a gente defende o óbvio o tempo todo. Enfim, as pessoas escravizadas, então, eram seres humanos complexos, né? Não objetos, não coisas. Essas pessoas eram dotadas de, sim, inteligência, desejos, saberes e habilidades diversas, né? E, sim, em condições de extremo sofrimento, elas aprendiam. Em momento algum, quero também suavizar a violência da escravidão, não. E também o fato de que muitas tenham ali aprendido, inclusive a ler, escrever em português e também em outras línguas, não necessariamente fez com que elas sofressem menos, né? Não necessariamente. Mas elas lutavam, né? Com as armas que tinham. E eu penso que a instrução foi uma arma para muitas delas.
A capacidade de aprender línguas, instrumentos, dominar os códigos da palavra escrita, né? Por muitas vezes utilizada para a conquista de melhorias nas condições de vida, né? E às vezes da própria liberdade. A inteligência e a capacidade de aprendizagem dessas pessoas também ameaçavam o poder senhorial, né? Aquilo que vocês viram naquela imagem, né? Da charge. Nesse sentido, possivelmente, muitas pessoas escravizadas aprendiam em segredo. Aí aqui é a tese que eu estou defendendo no livro, que é o, né, Jardim Secreto. E que também eu acho um pouco óbvia. É óbvio que se elas colocavam em xeque, em ameaça o poder senhorial, nem sempre elas iam revelar isso para qualquer um. Então, muitas vezes, elas aprendiam em segredo e mantinham essa habilidade em segredo também. E aí isso torna o trabalho difícil para o pesquisador, né? Porque a gente tem que também aprender a ler nas entrelinhas e na ambiguidade. Então, aqui, eu estou no terreno da ambiguidade o tempo todo. E também porque muitas vezes eu estou acessando a fonte produzida pelos senhores, a fonte produzida na lógica senhorial. Então, como que eu vou conseguir compreender a lógica e da pessoa escravizada quando eu estou acessando uma documentação produzida, né, pelo poder senhorial? Então, aí é operação historiográfica e acertou, né? Que você tem que aprender a ler os silêncios, as entrelinhas e os não ditos, né? Agora, eu também só tenho essa capacidade porque eu li muito sobre o tema. Se eu não tivesse lido muito sobre o tema, eu ficaria no cercadinho. Então, eu respondo aqui a pergunta que eu fiz para vocês no início. Por que eu precisei fazer aquela viagem toda de citar aquele monte de trabalho? Para eu poder ter subsídios para defender o que eu estou defendendo. E aí, quando eu defendo o que eu estou defendendo, eu não estou falando sozinha. Vocês estão vendo ali, vocês têm as referências que eu trouxe. Agora, se vocês acham também que essas referências todas são todas ficção e viagem desses pesquisadores, aí, né, isso aí é uma questão, né? Mas eu estou trazendo aqui dados e estou trazendo fundamentação teórica e referências, né? Enfim, nesse sentido, possivelmente muitas pessoas escravizadas, elas, né, aprendiam dessa forma, como eu disse para vocês, clandestinamente, por conta própria, até mesmo para terem alguma vantagem, né? Numa sociedade em que, sim, as taxas de analfabetismo eram altas. Então, elas também perceberam isso. Bom, se nem meu senhor sabe ler, se eu aprender, eu tenho uma vantagem em relação a ele, né? Então, pensem que bastante plausível esse raciocínio. E aí eu não estou dizendo aqui que, nossa, todo mundo era alfabetizado nesse tempo. Não, pessoas brancas e ricas, inclusive senhores, não sabiam assinar o próprio nome. Isso aí não estou negando, não. Havia também isso. Mas eu acho que para a pessoa que estava numa condição em que a vida dela estava ameaçada e a liberdade, né, para ela a instrução e saber ler e escrever vai ter um significado muito maior, né? Até mesmo de sobrevivência. E sobrevivência em diferentes aspectos, isso até mesmo sobrevivência espiritual, porque muitas pessoas vão aprender a ler para ler Bíblia, enfim. Então, essa questão da liberdade, eu não estou falando só também de alforria, não só uma condição jurídica, mas uma liberdade também no sentido amplo dessas pessoas. Ou, eu quero aprender a ler porque eu quero me comunicar com meu parente, meu marido, meu filho, que foi afastado de mim, vendido, eu vou mandar cartas, então eu vou manter contato com a minha família. Então, os significados são vastíssimos, né? Variadíssimos. Enfim, saber ler e escrever pode ter sido também, né, um refúgio para as dores e privações de uma vida sem liberdade, né? E aí, eu imagino que nesses momentos críticos, como prisões, né, ou como escravização, a escrita e a leitura têm esse poder, né, de refúgio. Não é à toa, por exemplo, que o Gramsci escreveu tanta coisa, né, na época do cárcere, né, nós temos aí o caderno de cárcere, enfim. Graciliano Ramos também, e se a gente fosse conversar sobre isso, a gente ficaria também uma outra tarde só falando sobre isso, né, sobre como as pessoas fizeram uso da leitura e da escrita em situações de privação de liberdade ou de sofrimento extremo. A gente poderia ter essa conversa aqui abrindo um parênteses. Enfim, então eu acredito que para muitas pessoas cativas e cativos, né, as letras foram, né, um jardim secreto, um sopro de liberdade. Então aqui eu coloco a tese que eu estou defendendo no livro,
né? Que eu não vou esconder, não estou escondendo nada do leitor, já coloco logo na introdução. E isso é uma coisa importante também na tese, viu? Quando vocês estiverem escrevendo, que vocês defendam o argumento de vocês logo na introdução. Você, olha, a tese é isso, né? A tese é isso, e eu, a partir dos capítulos eu vou dar conta de fundamentar, né? De sustentar o meu argumento. Então, uma tese, ela tem que ter sustentação. E aí, no caso da história da educação, como é que se dá essa sustentação? Com base na empiria, mas também na conversa com a bibliografia, né? É por isso que vocês precisam fazer esse exercício que eu disse aqui de revisão de literatura, porque você não vai estar ali sozinho, né? Ainda que o seu argumento tenha que ser original, porque se você não tem um argumento original, você não tem uma tese. Então, existem muitas pessoas que estudaram aquele tema? Sim. Existem livros? Sim. Vou dar aqui um exemplo. Outro dia eu estava lendo sobre o Darcy Ribeiro, que eu tive que apresentar um trabalho sobre ele. Nossa, mas eu achei que foi mais de 70 trabalhos sobre o Darcy Ribeiro, hein? Nossa, mãe. Mas, fazendo assim, tabela, tem questões ainda que não foram exploradas a partir da biografia do Darcy Ribeiro. Porque, claro, uma vida rica como aquela, sim, tem. Então, é possível ainda hoje que saiam aí teses originais sobre o Darcy Ribeiro. Sobre o meu falecido, né, que eu brinco, o Rocha Pombo. Nossa, mas como tem trabalho sobre ele, como é possível ainda leituras originais sobre esse sujeito, né? Então, é sobre isso, né, o que vocês vão fazer aqui, no final de 4 anos. É o que se espera, né? Esse, então, é um aspecto invisibilizado, esse aspecto aí de pensar pessoas cativas como sujeitos desejantes de saber, de conhecimento. E aí eu procuro conectar, e aí vem, né, a introdução, eu procuro conectar diferentes momentos e localidades e realidades históricas a partir do diálogo com pesquisadoras e pesquisadores da temática, que também enfrentaram o desafio de analisar a existência de sujeitos invisíveis e invisibilizados na produção acadêmica, que são pessoas escravizadas, letradas e instruídas. Então, foi essa conversa aqui que eu trouxe, né? Eu coloquei aqui essa referência em inglês, mas isso aí foi nato falho. Leituras, então, sobre educação e diáspora africana, né, nas Américas. Então, isso que a gente está chamando aqui de diáspora, né? Que é a introdução de pessoas provenientes do continente africano no Novo Mundo, através dessa dolorosa viagem pelo Atlântico, é o nascimento, né, aspas, é o nascimento não somente da moderna diáspora africana, como também da própria modernidade. Segundo Gomes, né, página 82, ano 2005. A diáspora ou dispersão de africanos para as Américas foi bastante intensificada pelo tráfico de escravizados entre os séculos XVI e XIX. Ao todo foram trazidos aproximadamente, estima-se mais até 12 milhões de pessoas, né, de africanos escravizados para as Américas. Vou continuar aqui. Para as Américas. Ainda bem que eu tenho aqui, né, Costa? Não ia ficar completamente perdida. Ao todo, então, né, esses 12 milhões dos pais, adivinhem só, em torno de 40%, ou seja, desses 12, 40% vieram para o Brasil, né? Isso está ali no Encostas Negras, no livro Encostas Negras do Manolo Florentino. Então, o que hoje nós identificamos como Brasil, mas que numa certa perspectiva historiográfica se chamava, né, América Portuguesa, a gente também pode discutir isso, América Portuguesa, mas enfim, recebeu o maior número, né, de africanos, né, mais de 4,8 milhões, é mais que isso, foram trazidos aí para o Brasil. Né? E aí, de acordo com Lília Moritz e com o Flávio Gomes, né, as primeiras levas chegaram ali em 1500 e as últimas na década de 1860. Vejam só, mesmo com a proibição. Né? Já que existem registros de envio ilegal de africanos entre 1858 e 1862. Aquilo que eu falei sobre a questão do não cumprimento da lei. Né? Aqui tem um mapa bem legal, que esse mapa eu gravei quando eu fui no museu. Lá que eles têm, nos Estados Unidos, eles têm muitos museus sobre diáspora, né? Eu achei legal esse mapinha, então prestem atenção aí
no movimento no passar dos anos, né, saindo de África e vindo aqui para as Américas. Observem para onde foram mais pessoas. Vamos ver aí no mapa. Com o passar dos anos, né? Esse mapa é ótimo para ilustrar a diáspora. Observem que, com o passar dos anos, principalmente a partir do 19, veio basicamente para cá. Né? Nos Estados Unidos já não mais, né? Lá para a América do Norte já não mais. A maior parte veio para cá, né? Principalmente no Brasil. E aí, no caso, os Estados Unidos vai ter uma outra lógica, né? Que lá as pessoas, você vai ter gerações, né? Gerações na escravidão, porque eles não se alimentavam tanto do tráfico. O Brasil se alimentou do tráfico, lá a escravidão se reproduzia internamente, né? Então é muito, não é possível encontrar lá mãe, avó, bisavó, todas escravizadas. E aqui isso já é um pouco mais quebrado, né? Então, por conta da alforria também aqui, ter sido maior, a possibilidade da alforria aqui, e as taxas eram maiores aqui realmente. E a gente tinha uma dependência também do tráfico, e lá não, completamente diferente. Então, a gente tem que falar não em escravidão, mas em diferentes, né, tipos de escravidão moderna. Então, as conversas com a bibliografia foram fundamentais para o que eu estou defendendo, porque, por mais que eu leia muita literatura e que eu seja muito imaginativa, eu não tenho como sustentar as coisas se eu não tiver fundamentação e empiria, né? Mas eu também não tenho nada contra quem tem imaginação histórica, não, viu? Isso ajuda muito também na escrita, né? E aguçar a curiosidade de leitores, né? De forma geral. Mas, quando a gente está pensando historicamente, a gente tem que ter provas, né? Não só evidências, né? Os indícios, a gente tem que ter provas. Mas também as provas nos remetem às possibilidades, aos horizontes de possibilidades. Então, são duas coisas que a gente tem que ter no horizonte, né? As provas e as possibilidades. Porque a gente não vai conseguir recuperar exatamente, né, o que aconteceu. A gente tem uma aproximação sempre. É sempre nessa hora que é banco ou alguma coisa que liga para cá. E devia ter desligado o telefone, mas enfim, a hora vai passar. A partir do movimento de diálogos e conversas com a bibliografia, acredito que seja fundamental mapear e aprofundar o debate sobre o tema instrução e educação, né, educativas, né, nos estudos acadêmicos sobre a diáspora nas Américas. Enfim, quais as especificidades de cada caso, quais os pontos de contato, quais os desafios metodológicos e de fontes nesses trabalhos. O estudo dessas experiências diaspóricas ajuda a compreender o Brasil como. Então, foi esse um pouco o movimento que eu fiz. E no sentido de pensar pontos de diálogos e possibilidades. Então, eu acredito que um olhar mais atento para os estudos sobre escravidão e educação na diáspora africana nas Américas possibilita a construção de pontes e diálogos com a nossa própria realidade, com a experiência brasileira, que muitas vezes parece se isolar como um caso à parte, sem conexões e conversas com outras experiências históricas que sim são conectadas. Enfim, então a leitura e o aprendizado sobre outras experiências históricas me permitiu um alargamento a respeito das possibilidades, aquilo que eu disse aqui, né? As possibilidades de existir, né, nas experiências de educação e letramento de pessoas que vivenciaram aí essa dolorosa, né, experiência que foi a escravização. Defendo, então, que a partir dessas conversas é possível interpretar os significados da educação e instrução de pessoas escravizadas nas Américas aí. Com especial atenção ao caso brasileiro e ainda mais atenção ainda ao Rio de Janeiro do século XIX. Então, vocês vejam que eu faço uma coisa do macro para o micro, né? Do global para o local. O contato com esses estudos sobre educação, escravidão, em realidades históricas tão distintas e distantes, me surpreendeu principalmente no fato de que pesquisadoras e pesquisadoras precisaram enfrentar
a tese da negação da existência dessas escravizadas e escravizados letrados. Isso foi comum em todo mundo que foi estudar esse tema teve que enfrentar a ideia de que, não, mas existem, essas pessoas aí nem existem. Em outro, né, esse aspecto, né, o aspecto da negação, corrobora com a defesa que eu faço aqui, né, na ideia de que é preciso superar, né, o silêncio das letras, né, na experiência das pessoas escravizadas. E outro ponto, né, de conexão foi a escolha, né, dos caminhos metodológicos e do corpus documental, né? Enfim, também a criatividade também, e a imaginação histórica, também isso também foi bastante presente nesses trabalhos que eu tive acesso, como eu disse aqui para vocês no início, né? Que eu tinha muitas suspeitas, mas eu não tinha essa fundamentação. Então, ter ido lá para o pós-doc, né, nos Estados Unidos, me fortaleceu nisso, porque eu não tinha essas leituras todas, né? Então, eu acho que isso realmente foi um divisor de águas aqui, porque muitas vezes a gente fica ali dando voltas no próprio rabo ali, né? Não consegue sair muito do lugar. E aí, quando a gente amplia e sai da nossa própria, né? Nosso próprio quadradinho, a gente consegue ampliar. Então, a pesquisa tem isso também. Tem uns nós, né? Que aí tem um ponto que a gente fica ali um pouco preso, limitado. Por isso que é importante oxigenar com leituras. Então, no meu caso, foi bastante providencial mesmo ter tido contato com essas referências. Enfim, aqui na apresentação eu fiz um pouco diferente do que está no texto que vocês leram, porque lá eu fui citando as referências e tal, e aqui eu achei que ficaria mais didático se eu trouxesse os lugares. Aí ficaria mais didático, né, como eu vou fazer agora, que é trazendo os lugares, não tanto por referências. Mas no texto eu fiz questão de trazer as referências em respeito às pessoas. Assim, eu acho que eu preciso divulgar os trabalhos dessas pessoas e que quem for ler, que também procure e tal. Então, por isso que no texto eu fiz daquela forma. Eu não escolhi tanto a forma didática, e sim a forma mais respeitosa com os autores. Enfim, então, São Domingo, que é o atual Haiti, foi na colônia da França, de 1659 a 1804, e contrariando a tese de que a massa de cativos vivia na ignorância em relação à palavra escrita, o historiador, né, Jean Fouchard, em 1988, vejam, tem mais de 30 anos esse trabalho, a partir de fontes variadas, tais como cartas contendo assinatura de escravizados, anúncios de jornais de escravizados fugidos, né, cartazes, ele evidenciou ali os usos da palavra escrita pelos né, rebeldes, né, que ele vai chamar de marron de syllabé, que né, esse livro está em francês, esse livro me deu trabalho. Primeiro me deu trabalho para achar, depois me deu trabalho para traduzir. Apesar da existência de leis severas, não, ali eu descobri que eu sabia ler francês, tá? Porque eu fiz curso, mas eu não falo nada. Mas ali valeu a pena o dinheiro que eu gastei na aliança francesa, porque eu consegui traduzir o livro, né? Pelo menos, né, a essência, né? Claro, com a ajuda de dicionário também, né? Mas ele foi, talvez esse livro foi o que mais demorei, porque eu tive que fichar ele todinho. Apesar da existência de leis severas, né, que tentavam impedir o acesso dos escravizados e libertos ao mundo da instrução, as ações silenciosas nas margens né, foram fundamentais ali para a resistência, né, e é a questão da sutileza, né, tudo de uma forma muito sutil. Ações como roubar um silabário para aprender a ler e escrever. Silabário seria cartilha, né, gente? Né, talvez, e aí, de acordo com o autor, né, talvez as primeiras cartas retidas pelos desafortunados escravos nessas escolas clandestinas fossem as iniciais do colonizador. E seu peito negro, encharcado com ferro quente, se tornou seu primeiro silabário. É forte isso, né? Que o corpo da pessoa, porque o corpo dessas pessoas também tinha letras e marcas. Ou seja, nasce da violência e da dor. Né? Não foi uma coisa, ai, que bonito, assim, vejam, sem sofrimento. Não, foi uma coisa sofrida. E, inclusive, aprender a ler e escrever também não é uma coisa suave, né, também. Nem para né, nós que não nascemos, né, não fomos escravizados, enfim. Enfim, então, assim, é algo doloroso. Mas isso aqui não é algo isento de sofrimento. Isso também precisa ficar bastante demarcado, né? Porque às vezes as pessoas tendem a achar que, então eu também quero ir para lá, nossa, que maravilha, lá tudo eram flores, né? Não, não é isso que eu estou dizendo.
E aí, de acordo com os autores, né, com esse autor, no caso, Fouchard, abre aspas, os escravos que sabem ler e escrever podem ser divididos em dois grupos. Os negros islamizados, que já na África se beneficiaram amplamente de uma corrente de civilização que teve períodos gloriosos, e aqueles de diferentes origens, que mesmo em Santo Domingo, por um milagre de perseverança e vontade de subir, frustraram dificuldades incríveis que os mantinham na ignorância. A estes e a estas somam-se os negros que se tornaram livres, aquele contingente de libertos negros e mulatos que, muito antes das guerras de independência, formaram uma equipe de preparação intelectual mais ou menos marcada em suas vidas. Essa aí, né, foi a tradução que eu fiz aí desse trecho do livro. E aí continua, ainda de acordo com o autor. A história dos negros de Santo Domingo, que aprendiam a ler e a escrever, apesar dos obstáculos, dessa barragem oposta à sua instrução pelos colonos, a administração colonial e seus agentes, é um capítulo virgem. Está bem estabelecido que os escravos aprendiam a ler e escrever em São Domingos, mesmo antes de serem libertados, e muito antes de as escolas serem abertas para seu benefício, e apesar da proibição legal comumente observada. Mas como eles fizeram isso? Como aconteceu algo tão surpreendente? E isso que ele está dizendo aqui, eu verifiquei em outras realidades também. Né? Essa coisa, né, do improvável. Né? E aí ele mostra isso no livro. Aí agora estamos, né, em Lima, que é uma outra cidade, que aí, de acordo com esse autor que eu utilizei aqui, Rouve Martin, era uma cidade letrada, e eu gosto dessa tese dele. Ele vai dizer que Lima era uma cidade letrada e negra por volta de 1650 a 1700. Era uma cidade na qual pessoas escravizadas e negros livres de cor transitavam pelos códigos da mesma. Tais sujeitos desempenhavam ofícios diversos, o que incluía atividades protocolares e cartoriais. Então, sim, eles trabalhavam com escrita. Destaque, né, para a importância da instrução religiosa e da comunicação oral no processo de aquisição de rudimentos da cultura escrita por escravizados e livres de cor. Na Lima colonial, o processo de aquisição dos códigos da palavra escrita estavam para muito além da escola, que proibia a presença de pessoas escravizadas. Então, vejam, lá também havia uma proibição e ainda assim existiam essas pessoas escravizadas, entendem isso? Para Rouve Martin, os africanos tinham contato com o universo das letras muito antes da chegada em costas americanas. Isso é bem interessante. Ou seja, eles traziam as letras na bagagem, o conhecimento. Aprenderam lá, muitas vezes ainda, né, em liberdade. Isso realmente é bem interessante. Pois, né, de acordo com o autor, abre aspas, desde o momento da captura, os indivíduos vendidos como escravos nos mercados do novo continente eram introduzidos em um entorno em que sua condição social, sua identidade e seu destino haviam sido, em grande medida, pré-determinados pelas diferentes escritas utilizadas no trato, licenças de embarque, contratos de compra, declarações de aduana, etc. Ainda que para muitos a escrita e seu poder como instrumento de domínio constituía um fator desconhecido, não se pode dizer que esta não tinha um papel destacado na organização social de certas partes da África subsaariana. Então, também obriga da gente saber mais sobre o continente africano, né, para estudar isso. O domínio da palavra escrita possibilitou que pessoas livres de cor e também escravizadas acessassem a lei, reivindicando melhorias nas condições de vida, denunciando maus tratos e na luta pela conquista da Carta de Manutenção, né, Carta de Alforria. Mesmo no contexto de domínio colonial da coroa espanhola, pessoas escravizadas e também negros livres aprendiam a língua e a linguagem do colonizador para negociar benefícios, mesmo que limitados. A cidade colonial e o ambiente urbano, com muitas celebrações civis, criou oportunidades para as pessoas escravizadas se inserirem no universo da cultura letrada, direta ou indiretamente, a partir de diversos tipos de discursos legais, religiosos e literários. Para o autor, a comunidade negra de Lima, durante a época colonial, mesmo aquelas que não eram alfabetizadas,
precisavam lidar com a palavra escrita e com documentos e códigos da cultura escrita, mesmo que, em muitos casos, necessitassem da ajuda de outras pessoas, os escribas, né? Tem muito isso também naquele filme, né? Aquela figura da Fernanda Montenegro, da Dora, né? No Central do Brasil, que ela fazia esse trabalho de mediadora, né? E as pessoas não sabiam ler porque pagavam para ela escrever cartas, né? Então, essa figura aí desse mediador, desse escriba, é uma figura bem interessante. Existem estudos também sobre essa figura no México, enfim, é bem interessante essa possibilidade, né? E isso estava presente lá também naquela realidade de Lima. É bem interessante o argumento do autor, né, nesse sentido. Agora, Cuba, né? Situada nas Antilhas, Cuba também foi colonizada por espanhóis. Segundo o livro História de la Educación em Cuba, de Henrique Sosa e Alejandrina Perabal Félix, publicado em 2001, indígenas e negros foram segregados da educação colonial. O escravizado de origem africana foi coisificado, apesar da legislação vigente definir que escravo era sujeito ativo de direito e que não deveria negar a tal sujeito a condição de pessoa humana, né, de acordo com Ortiz. Se, por um lado, não haveria grande preocupação em torno da instrução escolarizada das pessoas, né, escravizadas, por outro, alguns senhores de escravos chegavam a considerar a evangelização como uma forma de doutrinação e conversão ao catolicismo, né, com o propósito de domesticar os rebeldes e mantê-los submissos, sem tanta vontade de liberdade. Para os autores, a consideração social do negro na América colonial não era igual à do índio nativo, mesmo em sua avaliação como ser racional. A preocupação maior era manter a instituição escravidão forte, sendo a instrução religiosa compreendida como um instrumento de controle de corpos e mentes de escravizados, que deveriam manter o pensamento longe dos sonhos de liberdade. Então, vejam bem, a instrução aqui foi utilizada, a instrução religiosa, para docilizar os corpos. Então, na lógica senhorial, o plano era: vamos instruir para a religião para que eles não se rebelem. Mas muitas pessoas escravizadas nas margens também subvertiam uma coisa que os senhores queriam, outra coisa era o que eles queriam, né, os escravizados. E esse foi o caso de Juan Manzano, né, autodidata. Ele foi seduzido pelas letras no caminho percorrido pelo seu senhor entre a igreja e a escola, que espertinho. O Manzano, ele fez uso da palavra escrita para contar a sua própria história de vida em primeira pessoa. E em 1835, ainda no cativeiro, ele escreveu o manuscrito Autobiografia de um Escravo, em espanhol, e depois esse livro ganhou traduções em inglês também. E ganhou o mundo e tal. Em 1840 ele foi traduzido para o inglês. E aí ele vai dizer, né, o prefaciador desse livro, que é o estudioso, né, do Manzano, em sua autobiografia, entre as descrições de espancamentos brutais que o levaram a fugir de seu mestre, e, no caso, senhor, e a evidência que lança dúvidas sobre a legalidade de sua escravidão, o escravizado cubano, o escravo cubano Juan Francisco Manzano, desdobra uma narrativa de alfabetização que deve ser de interesse para os retóricos. Filho de escravos que serviam em uma casa rica, Manzano é criado inicialmente, né, ao lado de crianças brancas e se torna favorito de sua senhora, que também, né, deve ter ensinado rudimentos para o menino. Isso também era uma prática possível ali, né, de ensinar a criança ativa por algum tipo de afeição, né, que é a capa da autobiografia de Manzano. Agora nós fechamos para o Caribe, né? A educação de pessoas escravizadas no Caribe, especificamente na atual Jamaica, foi a preocupação de alguns trabalhos, como o de Shirley Gordon, data de 1963, vejam bem, né? Como eu disse para vocês sobre também não abandonar os clássicos. Ela escreveu esse livro, né, sobre o problema da educação da população negra, né, nas Índias orientais, o negro, né, e a questão da bolsa, né, de bolsa educação para o negro. Então, ela tem vários textos sobre isso, e também analisou, né, os relatórios e mensagens oficiais. Vejam que ela está trabalhando com uma documentação produzida não pelos escravizados, né? E ainda assim ela consegue pensar as agências, aquilo que eu disse para vocês, não é uma leitura contra apelo. E aí ela vai, né, destacar essa questão também que os próprios senhores tinham com essa educação moral e religiosa, né? Então ela percebe isso.
Então, ela indica que a instrução, sobretudo a alfabetização, era, sem dúvida, uma aspiração de muitos escravizados, aprendizes e escravos, tanto na década anterior à emancipação, quanto nos primeiros anos otimistas da liberdade. Nas primeiras décadas após a emancipação, apesar da quase miséria para muitos, ex-escravos e seus descendentes desenvolveram poderes de autoexpressão e comunicação, compreensão de questões e táticas para o que agora seria denominado crescimento sustentável. Apenas uma minoria recebia educação formal. Ainda segundo Gordon, havia urgência entre pessoas escravizadas e libertas pelo domínio das letras, o que passava pelo consumo de grandes quantidades de alfabetos, cartilhas, livros de ortografia, bíblias, livros de orações, folhetos religiosos, salmos, dentre outros textos escritos e impressos. Então, essas pessoas também eram consumidoras, né? Também a gente pode olhar pela lógica do mercado, né? Vamos também aí oferecer, né, para que eles comprem livros. Então, essa é uma outra possibilidade de leitura, que é a possibilidade de pensar esses libertos também como consumidores. A autora critica, então, a preocupação exclusiva da história da educação com a escolaridade formal, em sua forma institucional, pois, no caso da experiência de pessoas libertas e escravizadas, outros caminhos foram trilhados em busca de instrução. Então, se você vai olhar só para a escola, aí você vai ter uma visão tanto quanto problemática. E para essa autora, muitos sujeitos escravizados viam na instrução, mesmo que rudimentar, uma rota para a mobilidade social. E aí os caminhos foram variados, não necessariamente, né? A escola, e aí a gente pode pensar até práticas de autodidatismo, né? Instrução e educação foram compreendidas como um investimento para promover melhorias nas condições de vida dessas pessoas. Então, aqui eu trouxe outras referências também, não só sobre Jamaica, mas também, né, sobre, né, e também sobre Barbados, né, que eu trouxe aqui. E aí, colocando muita questão da igreja também, né, no caso, Índias Ocidentais, eu falei orientais, né, mas é Índias Ocidentais Britânicas. E aí vai falar essa questão, né, das pessoas alfabetizadas em árabe, né. Aqui tem o caso, né, da Schneider, né, dessa autora, pensando principalmente ali, né, a questão da capacidade de ler notícias de jornais, né, para se instruir e se informar sobre a questão, né, dos fugidos, enfim. Então, ela vai pensar muito a questão das experiências de insurgências, né, como no caso de Barbados, que inspirariam outros. Por exemplo, na Jamaica, houve uma rebelião liderada por Samuel Sharp, um escravo alfabetizado e convertido à Igreja Batista, que se inspirou nas estratégias lá de luta de Barbados para, né, se insurgir lá na realidade dele. Essa realidade, né, essa insurgência de Barbados, envolveu cerca de 60 mil pessoas, né? Outro aspecto importante é que alguns africanos escravizados chegaram às colônias das Índias Ocidentais Britânicas alfabetizados em árabe. Isso também aconteceu no Brasil, né? Alfabetizados em árabe, na revolta dos malês. Agora sim, Barbados, né? Vocês vejam que é muita coisa, assim, são muitos lugares. Quando, né, eu separo por realidades históricas, vocês vão vendo que tem também uma certa repetição, né? Mesmo que sejam realidades diferentes, mas tem práticas que se repetem. Então, aqui nós temos o caso, né, desse estudo, né, To Make Society Safe for Freedom, né, que é sobre a questão, né, da educação de escravizados em Barbados, em que esse autor ele analisa os significados na instrução dos escravizados, né, nessa colônia britânica, né, no Caribe, desde 1807, e com o fim do tráfico. Com o fim do tráfico, sempre faz isso. Com o fim do tráfico, preparava, né, a sociedade para o convívio com negros livres e libertos. Esse autor, então, ele vai indicar que várias escolas diurnas foram abertas para os escravizados, né, no sentido de prepará-los, né, para a vida em liberdade, além da oferta de escolas dominicais existentes nas paróquias. Muitos senhores de escravos também passaram a permitir aulas informais em suas plantações. A escola seria o caminho seguro para a vida dos libertos da escravidão.
a educação seria o meio de assegurar uma sociedade composta por indivíduos civilizados e cristianizados. Então, aqui vocês podem perceber uma preocupação com o controle, né? Eu pensei que a gata tivesse me tirado da sala. Então, esse é um outro contraponto, né? Que do lado senhorial, a educação era importante para controlar e manter esses sujeitos na submissão. Então, ele vai dizer, né, nas palavras do próprio autor, acima de tudo, esperava-se que a educação, seja ministrada em escolas diurnas ou dominicais, preparasse os escravos para a liberdade. Os objetivos da educação concentraram-se na criação de jovens cristãos virtuosos, alfabetizados o suficiente para ler a Bíblia, obedientes o suficiente para conhecer o seu lugar e suficientemente industriosos para conquistar o seu sustento. Então, não tem nenhuma benesse, nenhuma má. Olha, veja como eles eram generosos. Eles queriam controlar mesmo e manter a submissão, ou essa crença na submissão. Isso é na lógica senhorial, né, gente? Agora, Estados Unidos, que foi onde eu encontrei mais coisas, realmente. Estados Unidos foi onde eu encontrei mais obras, né? Foi a realidade histórica que teve mais estudos também, até porque eles têm recursos, né, para investir na pesquisa, então não é surpresa que lá eu tenho encontrado, sobre Estados Unidos, eu tenho encontrado mais estudos. Trouxe apenas alguns, né, porque eram muitos. E aí, é uma coisa que é recorrente também nos trabalhos sobre educação da população negra lá, é o uso de autobiografias, né, para pensar essas práticas variadas. E aí eu trago essa questão, né, a educação poderia emancipar? Porque nós já vimos ali diferentes casos em que a educação também foi utilizada para controlar. Mas é possível também pensar o outro lado, né, outra margem do rio? E aí eu trouxe aqui, para esse bloco, uma frase do Frederick Douglass, em que ele vai dizer que o conhecimento torna um homem incapaz de ser um escravo. Então, a gente poderia até ter uma tese com essa defesa, né? Então, para o Frederick Douglass, se for o caso dele, a partir do momento em que ele se instruiu, ele passou a conceber a escravidão como algo completamente inconcebível. Então, ele foge, né, várias vezes, até que uma hora ele consegue mesmo a liberdade. Então, o Frederick Douglass, que lá nos Estados Unidos é muito conhecido, aqui já está sendo, inclusive, as autobiografias dele estão, né, merecendo traduções, mas, na verdade, ele foi traduzido aqui para o Brasil desde o século XIX, né? Mas ele agora, que eu acho que está mais, digamos assim, popular, né? Mas nos Estados Unidos ele é bastante conhecido. Tem estátuas, escolas, nome de rua, só né, em homenagem a ele. Mas acontece muito também isso, né? De algumas pessoas serem mais conhecidas que outras, né? Na verdade, que muitos ficam no anonimato, né? Não foi o caso dele. Então, ele nasceu em 1818 e morreu em 1895. Ele viveu boa parte aí do século XIX. Ele foi um grande defensor da educação como emancipação dos afro-americanos, foi autodidata, e o acesso às letras ampliou a revolta do Douglass em relação à escravidão. Aprender a ler e a escrever foi um ato de resistência para ele, pois enfrentava o descontentamento de seu senhor, né, que considerava bastante perigoso para a escravidão a existência de um escravo instruído. Para muitos dos pesquisadores que eu vou trazer aqui nesse bloco, o Frederick Douglass não foi exceção. Publicado em 1919, o livro A Educação do Negro, né, a história da educação da população negra nos Estados Unidos, desde o início da escravidão até a Guerra Civil, é fruto de uma exaustiva pesquisa. Mas já tem mais de 100 anos esse livro, né, do Carter Woodson. É uma referência fundamental para pensar esse tema, né, na história da educação e pensar Estados Unidos. Carter Woodson foi um historiador negro, nascido também ali no século XIX, né, bastante interessante a obra dele. E ele aciona um diversificado conjunto de fontes, tais como legislação, livros sobre educação, relatos de viajantes, cartas, biografias, autobiografias, histórias do Estado, histórias da igreja, sermões, orações, relatórios, dados estatísticos, panfletos, miscelâneas de jornal, revistas, leis, resumos, estatutos, constituições, dentre outras fontes. Então, é um livro realmente assim, uma obra de fôlego, né, de muita erudição, inclusive, do historiador.
Ele tem 13 capítulos, né, esse livro, e aí traz também nos anexos e nos apêndices documentos, também a bibliografia, né? E é um dos primeiros trabalhos ali de fôlego a evidenciar a existência de pessoas escravizadas letradas ali nos Estados Unidos, né? Até algo que naquele momento era pouco estudado. Mas vejam bem, 1919, né? Então ele argumenta que entre os primeiros defensores da educação dos negros escravizados estavam os próprios senhores, vejam só, que desejavam aumentar a eficácia econômica. Também havia pessoas simpatizantes que acreditavam na educação como forma de ajudar o oprimido. E, em terceiro, havia os missionários que buscavam conquistar mais almas para o cristianismo por meio da conversão e da leitura da Bíblia. Dentre os religiosos, o autor confere especial destaque aos quáqueres, pois estes acreditavam na irmandade do homem e na paternidade de Deus, e eles ensinaram os negros a lerem suas próprias instruções no livro da lei para que fossem sábios para a salvação. Fecha aspas. Mas, principalmente, os próprios escravizados foram também responsáveis pela aprendizagem, por conta própria. E considerando a aprendizagem como fruto proibido, procuravam lugares secretos à noite para estudar sob a direção de amigos. Alguns aprenderam pela intuição, sem ter a orientação de um instrutor. Foram também os próprios negros libertos que, durante a reconstrução, isso é muito importante, isso foi colocado aqui, uma pergunta para a Cíntia. Aqui tem um ponto que pode ajudar, não lembro quem foi que fez a pergunta, mas essa é uma questão muito importante, que foram os próprios libertos os responsáveis pelo primeiro sistema efetivo de escolas públicas gratuitas nos Estados Unidos. Então, isso é bem importante, né? A expansão, né, das escolas públicas lá se deveu à luta das pessoas negras, né? Outra defesa de Hudson é de que os escravizados urbanos tinham mais vantagens e oportunidades em relação à instrução, com destaque para as escolas sabatinas e as práticas de autodidatismo. Claro, nos centros urbanos, as possibilidades são maiores de acesso aos livros. Daí depois eu vou trazer aqui o caso do Rio de Janeiro, mas isso aqui me ajudou muito, isso que ele disse. Me ajudou muito, porque daí eu comecei a ver também essas possibilidades lá, né, no que eu vou trazer lá no Rio de Janeiro. Então, vejam, gente, existem muitos argumentos, e tudo isso com base, viu? Então, assim, hoje eu fico muito assim, eu fico muito surpresa quando as pessoas ainda negam, sinceramente, porque eu trago evidências, eu trago números. Ele vai trazer números no trabalho dele também. Aí agora um outro trabalho também que foi bem importante para mim, né? Que é o trabalho da Heather Williams. A partir da pergunta, o que os afro-americanos comuns do Sul fizeram para fornecer a educação para si mesmos durante a escravidão e quando a escravidão terminou? Essa foi a pergunta dessa obra, da Heather Williams, autodidatas, né? Trabalhando no autodidatismo, né? Self-taught, quer dizer, autodidata. Explora os esforços dos próprios sujeitos escravizados e libertos na luta pela educação dos Estados Unidos na vigência da escravidão, na Guerra Civil e na primeira década, né, de liberdade, o que a gente aqui chama de pós-abolição. A autora observou que os esforços criativos dos escravizados na luta pela alfabetização forneceram a base para a vontade de frequentar escolas logo no pós-abolição, na Guerra Civil, no fim da Guerra Civil. Muitos foram os homens alfabetizados que escaparam da escravidão para se alistarem no exército da União e se tornaram professores em regimentos de homens negros. Após a guerra, tais homens seguiram ensinando em comunidades locais, na luta pela igualdade política e pelos direitos de cidadania, da vida em liberdade numa sociedade, né, que estava se constituindo letrada. Então, apesar das leis proibitivas, vejam, a autora não nega isso, as pessoas escravizadas resistiam de diferentes maneiras e muitas vezes em diferentes lugares, né, secretos, escondidos, ousavam ali estudar. O domínio das letras poderia ser o caminho para a liberdade para muitas pessoas, né? Elas poderiam aprender, né, sobre as atividades abolicionistas, elas poderiam ler a Bíblia ou mesmo poderiam escrever passes ou passaportes de liberdade e fugir da escravidão. Essas são as minhas favoritas. A leitura possibilitava a criação de uma vida privada para escravizados e colocava em xeque a legitimidade da escravidão.
Para a autora, então, é preciso superar a ideia de que casos como o de Frederick Douglass foram a exceção, pois entender como as pessoas escravizadas aprendiam não apenas esclarece a importância da alfabetização como instrumento de resistência e libertação, mas também traz à tona as táticas e estratégias clandestinas que as pessoas escravizadas utilizaram para obter algum controle sobre suas vidas. Embora seja comum ver a vida do Frederick Douglass pela alfabetização como ver a luta, né, do Frederick Douglass pela alfabetização como excepcional, a existência de variadas narrativas de pessoas escravizadas, entrevistas e outros documentos oferecem entendimento da consciência dos sujeitos na relação crucial entre alfabetização e liberdade. Então, são os próprios sujeitos que vão fundamentar também a tese dela aqui, né, a partir das falas deles próprios. Eles tinham essa consciência de que para a liberdade ser plena, eles tinham que saber ler e escrever. O caso dos Estados Unidos é bem interessante. Pontes para pensar, né, o Brasil, né, porque vocês devem estar cansados, né, de tantas viagens. A partir da análise da relação entre educação e escravidão, nessas diferentes experiências de colonização nas Américas, né, espanhola, francesa e inglesa, bem como os diferentes processos emancipatórios em cada lugar, demarco aqui, né, e isso eu fiz lá na introdução, as nuances aí do caso brasileiro, né, que de colônia tornou-se nação independente em 1822, e apenas em 13 de maio de 1888 aboliu a escravidão oficialmente por meio da assinatura da Lei Áurea. Contudo, dos primeiros africanos escravizados que chegaram à América Portuguesa no século XVI, o Brasil não parou de importar mão de obra escravizada, né? Como vocês viram lá naquele mapa, né? Aquele videozinho. De norte a sul, a escravidão se espalhou pelo Brasil, com roupagens e configurações distintas nas diferentes regiões desse imenso território. Então, sim, é importantíssimo reconhecer que houve diferentes tipos de escravidão aqui também. Né? Trouxe aqui o mapa do Brasil, Império 1822, né? Tem até nome um pouco diferente do que a gente tem hoje, né? Enfim, então eu trouxe aqui a questão da renovação, né, a historiografia da escravidão, principalmente na história social, nessa compreensão das pessoas escravizadas como sujeitos, né, com agências. E os trabalhos têm tentado compreender a lógica e a agência dos próprios escravizados, né? Os trabalhos, pelo menos desde décadas de 70, né? Enfim. Mas prevalece certa visão de que, em função da existência de leis proibitivas, o número de pessoas escravizadas letradas no Brasil era muito pequeno, diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Então, é desse jeito, né, que eu encontrei aqui a discussão. Então, no importante livro Ser Escravo no Brasil, de 1982, a historiadora Kátia Matoso defende que nem os forros poderiam frequentar as aulas no Brasil, proibição que foi mantida durante toda a época da escravidão, mesmo durante a segunda metade do XIX, em plena desagregação do sistema servil. Para a autora, houve casos isolados e dispersos de senhores e curas que se aventuraram a subverter a lei e resolveram ensinar a leitura e escrita. O que justifica o fato de escravizado no Brasil ser um desconhecido completo, né, sem arquivos escritos. Faltam-se as lembranças, né, memórias de escravos, tão numerosas nos Estados Unidos, que poderiam ter contado, né, com toda a sua carga afetiva a vida desses homens e mulheres. Então, ela vai dizer aqui, principalmente que aqui a gente não teve aquelas autobiografias, então a gente não tem como contar essa história. Em História do Brasil, Boris Fausto analisa os dados lá do censo de 1872 e ele vai dizer que nem 0,1% das pessoas escravizadas saberia ler e escrever no Brasil. Os primeiros dados gerais sobre a instrução mostram enormes carências nessa área. Em 1872, entre os escravos, os índices de analfabetos, isso nas palavras de Boris Fausto, né? Entre os analfabetos, entre os escravos, os índices, né, de analfabetos atingiria mais de 99,9%, e entre a população livre, aproximadamente 80%, subindo para 86% quando consideramos só as mulheres. Ainda de acordo com Fausto, o Rio de Janeiro era o principal centro urbano no Rio de Janeiro. Bom, mas ainda assim, eu considero, por exemplo, os centros urbanos como, né, possíveis, né, lugares de subversão também. A ausência, então, de arquivos, autobiografias ou memórias impressas não tem impedido pesquisas que contrariam, né, a tese do completo desconhecimento das letras por parte de escravizados no Brasil. No clássico, Escravidão, né, Rebelião Escrava no Brasil, publicado em 86,
o João José Reis analisou o poder das letras e da alfabetização lá na revolta dos malês que aconteceu na Bahia em 1135. Né, famoso, né, esse caso. Debruçando-se sobre a documentação judicial, por exemplo, o historiador Sidney Chalhoub localizou uma ordem de investigação de, aspas, um preto que reside na rua do Valongo, próximo ao teatro, e ao qual muitos outros rendem o maior respeito, e que ali vão iniciar-se em princípios religiosos. Aspas. Suspeitava-se que a casa situada ali na rua Largo de São Joaquim funcionasse como escola, na qual há reuniões de pretos minas a título de escola de ensinar a ler e escrever. E aí eu trouxe aqui vários estudos já também na historiografia e na historiografia da educação, mostrando essas práticas de, né, usos de escrita, como o trabalho da Luceibar, que vai bem interessante sobre as cartas, como que é interessante a articulação que a Luceibar faz, porque ela é pesquisadora de história da África, né? Então, como que ela articula os usos da escrita na África com o fascínio que a mesma seguiu exercendo na vida de escravizados e povos africanos e crioulos também no Brasil escravista. Essa é uma dica quente que ela dá. Enfim, então, a partir da revisão, né, que vocês já devem estar cansados, que eu realizei, vocês leram lá no texto, eu delimitei, então, Rio de Janeiro, meados do século XIX, início do século XX. Esse foi um trabalho, né, que eu iniciei lá atrás. Eu já não tinha essa questão da escravidão na época do meu mestrado como o foco, né, essa questão da instituição de liberto educativo, mas quando eu voltei para trás, fiz a coisa, não, mas já estava lá. Então, por exemplo, no meu mestrado, trabalhei com o mercado editorial e com essa ideia de Rio de Janeiro, que era a capital, ser uma cidade letrada. Então, se Rio de Janeiro é uma cidade letrada, e se havia uma certa mobilidade entre cativos urbanos, eu acho que também a gente pode pensar um pouco, assim como aconteceu em Lima e em outros lugares, né? Práticas de letramento. Enfim, então, quais os significados de transitar por uma cidade letrada para escravizados e libertos? E aí eu trouxe outros trabalhos que eu, né, já tinha desenvolvido para tentar pensar a questão do que essa cidade do Rio de Janeiro tinha um diferencial realmente em relação às outras, e que essa questão dos livros ali estava, né, numa efervescência muito grande. E aí, o que eu vou dizer que eu vou defender que nesse público consumidor, por exemplo, de cartilhas e livros didáticos, a gente não deve ignorar, né, que possivelmente muitos eram escravizados e libertos, a exemplo do que foi verificado em outras realidades escravistas. Né? Então, aqui tem uma charge, né, uma ilustração do Ângelo Agostini, mostrando que um estava lendo o jornal, os outros lá prestando atenção, e o feitor lá observando a distância. Então, a gente, né, tem essa possibilidade das escritas delegadas e das leituras compartilhadas. Né? Escritas delegadas, leituras compartilhadas. E eu defendo que tais sujeitos, né, não estavam alheios às letras, mesmo que este aspecto fosse mantido em segredo, muitas vezes. E se um daquela comunidade sabia ler, ele iria multiplicar para os outros. Iria disseminar, ou ele iria fazer as leituras orais, enfim. Então, excluídos das letras, eles não estavam. Porque havia esses, né, esse um que servia de professor, esse subversivo, porque aí eu vou falar, esqueceram transgressores mesmo. Porque se tinha um, e a gente consegue provar, esse um, o que ele podia fazer com isso era, né, uma potência muito grande. Enfim, então eu acredito que haja uma forte relação entre a questão, né, dos números e o processo de luta, né, dos esforços da população negra e cativa para instruir-se. Então, os escravizados poderiam, sim, ser consumidores de livros vendidos no Rio de Janeiro, né? Essa cidade letrada, com expressivo número de livrarias, escolas, como vocês já devem ter visto na história da educação, tem vários trabalhos que vão mostrar isso, circulação de saberes, principalmente a partir de meados aí, né, do século XIX. Tendo em vista o crescente aumento da população letrada na cidade do Rio de Janeiro e buscando melhor se posicionar nesse negócio, diferentes casas comerciais se especializavam em diferentes produtos e públicos. Pessoas escravizadas não podem ser ignoradas nesse processo. Elas poderiam, sim, ler e comprar livros. Tá? E elas compravam muitas coisas, inclusive a própria alforria. Não sei se vocês sabem, mas existia a prática de pecúlio.
as pessoas tinham até poupança, né? Então, é uma coisa que era usual, né? São pessoas escravizadas que tinham poupança. Então, comprar um livro não era tão absurdo assim. Feito o balanço dos crescentes e cada vez mais consistentes e relevantes estudos sobre educação da população afrodescendente, né, em sentido geral, convém interrogar, né, as especificidades de ser instruído e educado. A partir do mapeamento dos estudos já produzidos, também sobre a temática, é possível traçar um caminho no sentido de pensar também com o cruzamento de fontes, né, de perguntas, né, feitas, como possibilidades, né, em torno dos sentidos de educar-se e instruir-se na escravidão. Então, por vezes, estudos no âmbito da historiografia da educação, por sua vez, têm se debruçado sobre a distinção entre instruir e educar, claro que a gente tem que fazer essa distinção, que se voltava sobretudo nas ações voltadas às classes populares, pobres, nas quais as instituições de ensino não deveriam apenas instruir, mas também educar, enfim, é o texto da Schuller, né, de 99, que ela faz essa distinção. Então, assim, a partir desse movimento que vocês viram aqui de leituras de diferentes realidades históricas, como Caribe, Peru, Haiti, Cuba, Estados Unidos, foi fundamental, né, para que eu pudesse conectar alguns pontos, principalmente a recorrente noção vastamente difundida em parte da historiografia de negação da existência de pessoas escravizadas e escravizados letrados e instruídos. Enfrentar essa tradição foi constante em todos os trabalhos lidos. Outra contribuição da leitura e do diálogo com esses estudos é compreender as escolhas metodológicas, perguntas de pesquisa e o caminho em busca das fontes, nas quais verifiquei uma diversidade bastante grande, como eu já disse aqui, né? Não vou repetir. A única diferença aqui é que, nesse caso, tem artefatos arqueológicos, né? Enfim, artefatos arqueológicos também têm ajudado bastante. Fontes de diferentes tipologias, produzidas com diferentes intencionalidades, muitas das quais forjadas pela lógica senhorial, eu já disse isso aqui, né? Com o propósito também de manter a escravidão forte enquanto instituição. E aí a pergunta, né, como podemos, né, como enxergar os desejos das pessoas escravizadas nesse mosaico de peças? Né, então foi isso que eu fiz, né, no livro. Aí agora vocês podem